Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. Trabalho com informática há mais ou menos uns 10 anos. Eu entrei para o Método Matec agora no início do ano 2021, depois de namorar esse curso durante mais ou menos um ano e meio. E pessoal, o curso é simplesmente sensacional. O Murilo está de parabéns, pessoal da Notebooks Goiânia, é top. A mentoria que temos é uma coisa diferenciada. Cada detalhe que a gente aprende consegue entender e fazer. São coisas que eu nunca pensei em executar dentro da minha assistência. Os reparos em carcaças, as recuperações, as limpezas, insumos e ferramentas que a gente usa é sensacional. São coisas que estão fazendo muita diferença para mim nesses últimos dias. Então eu digo, vale muito a pena o investimento, cada centavo. Sempre fui desacreditado dessa área, mas quando eu descobri o método Matec, você falando sobre valorizar a mão de obra, sobre ensinando como trabalhar ali mesmo, me proporcionou esse sonho, né? Esse sonho de querer trabalhar com aquilo e ter esperanças ainda de trabalhar nessa área de informática, nessa área de eletrônica. E o Matec foi muito importante para mim. Eu comecei a fazer o curso, acho que foi em maio que começou, e aí você ensina toda a parte de empreendedorismo, principalmente para mim que estava começando. Ali evitei vários erros ali. Consegui já valorizar ali a minha mão de obra, sobre o que comprar, as ferramentas, no que investir. Então o Matec tá me ajudando demais. Ajuda até você a não desanimar, né? Porque às vezes as coisas não são tão simples para você começar assim. E eu já tenho um trabalho e tudo, então hoje eu consigo organizar a minha vida e também consigo ter ânimo, porque eu sei que vai dar certo. Fala pessoal, beleza? Murilo falando aqui com você novamente. Muito bom estar aqui nessa segunda aula com você. E eu quero te perguntar, e aí, você já começou a perceber o que dá para mudar aí na sua forma de trabalhar com a primeira aula? E para você que está começando ainda, você viu na aula passada como é que dá para começar aí de um jeito diferente? Na primeira aula, você já deve ter visto que dá para ter alguma ideia do que podemos fazer, não é mesmo? Então aquilo que eu mostrei lá é uma base da metodologia de crescimento para assistências técnicas. Então você pode começar a aplicar de uma forma sem se estressar e ainda mais fazendo a sua assistência faturar aí os seus primeiros 5, 10 mil reais, que seja, ou seja, só prosperando, certo? Hoje eu vou te mostrar como você vai se preparar para você lucrar bem. Isso exige um plano de ação. Cara, se preparar para ganhar dinheiro é algo totalmente necessário, porque existem muitas responsabilidades nesse processo, correto? Então a primeira delas com certeza é comprar uma carteira maior para juntar essa grana aí, não é mesmo? O segundo ponto, com certeza, é você querer, é você ser obcecado por aquilo, é você ter um motivo, um propósito maior para você conquistar aquilo ali. Isso vai te dar um direcionamento muito melhor. Nós somos vendedores dos nossos serviços e se nós temos um objetivo para alcançar, cara, isso vai te motivar muito mais. Tudo caminha para dar certo, porque o objetivo é objetivo, né? Você vai naquilo ali. Cara, você aí que está assistindo motivado, cara, você vai conquistar qualquer coisa que você quiser, desde que você já comece hoje mesmo a ter esses propósitos. Em grandes empresas, por exemplo, aquelas pessoas que possuem um objetivo muito claro, né? Um objetivo que é palpável, são as pessoas que mais têm resultado. Então, se você ainda não tem, cara, define o seu objetivo, seja o que for. Seja montar uma assistência, seja comprar um carro, seja uma viagem, um apartamento, uma casa, seja qualquer coisa. Você vai conquistar muito mais rápido se você tiver esse objetivo bem traçado. E cara, pode ser besteira, mas mantenha esse objetivo até você alcançar. Ficar mudando de objetivo não é algo que vai focar você conseguir. Se você estiver trabalhando, por exemplo, só para pagar suas contas e você continuar fazendo isso, não vai te auxiliar em nada.
Cara, então começa a trabalhar hoje para você ter uma vida mais próspera, para que você possa auxiliar outras pessoas, outras famílias, gerar mais empregos. Entende a diferença? Colocar energia nesse movimento aí para que você seja de fato um empresário. Entende a diferença? Eu falei na aula passada, para quem não tem conhecimento técnico ainda, que você vai aprender alguma coisa ainda hoje, certo? E esse é exatamente o terceiro ponto. Cara, aumenta o seu nível de conhecimento. E não é só isso. Eu vou te contar o que faz a diferença, a cereja do bolo. Cara, mostra sim. Apenas isso vai mudar tudo para você, cara. E é capaz de realmente mudar tudo mesmo. O que eu tô falando? Mostra para o seu cliente aí o seu nível de conhecimento. Publica na internet, no seu perfil. Mostra o seu trabalho. O que você faz e faz de melhor. Porque cada coisa, cada detalhe vai fazer muita diferença. E é exatamente isso que vai fazer o seu cliente te escolher. Mostrar sua autoridade naquilo que você faz. Veja só como é que eu faço aqui na Notebooks Goiânia. Cara, eu tô sempre conversando com os meus clientes. Eu mostro os processos de reparo e isso fideliza muitos clientes. Os clientes gostam de ver o equipamento deles sendo divulgado aqui no meu Instagram, seja no YouTube, a gente manda o link para eles, vão lá, olham e falam assim, cara, Murilo, que legal, cara. Você está sendo transparente em mostrar o meu equipamento, não só para mim, mas de forma aberta para outras pessoas. E isso me faz, muitas vezes, o cliente falando, né? Me faz mandar isso para outras pessoas. Olha lá o que o Murilo faz. Então, além de mostrar para o seu cliente, você vai conseguir uma gama muito maior de clientes para poder visualizar o seu profissionalismo, tudo aquilo que você faz. Mas agora, olha só, tem algo muito importante. Você não pode mostrar qualquer coisa. Você tem que mostrar algo que é agradável de se ver. Principalmente um passo a passo, onde um vídeo satisfatório é muito interessante. Algo que passe uma ideia, né, de um nível de entendimento muito grande que você tem. Ou seja, poxa, você tem profissionalismo em fazer, por exemplo, uma higienização. Pode ser um processo básico, mas em um equipamento avançado não é algo tão básico assim. Então o cliente ele vai ter uma perspectiva diferente, entende? Ele vai ver que você tem profissionalismo naquilo ali e isso vai passar uma autoridade para aquele cliente. Não só naquele cliente ao qual você está fazendo o equipamento, porque você vai mandar o link para ele, mas assim como vários outros seguidores que você vai passar a ter quando uma pessoa assistir os seus stories ali, por exemplo, ou um vídeo no YouTube que você pode fazer. Agora, para você ter um exemplo disso que eu estou falando, veja só esse vídeo aqui de um processo de reparo que eu mando para o meu cliente. Olha só. Cristiano, esse aqui é o seu notebook, a reclamação ali na ordem de serviço eu estava vendo que é que o equipamento ele não está ligando. Só que é importante a gente ressaltar e eu mostrar essa imagem aqui para você, ó. Tá vendo, ó? A carcaça do notebook está quebrada, tá? E aqui já tem até, ó, vestígio de super bonder aqui. Ou seja, alguém já trabalhou no equipamento e fez de uma forma que não ficou muito legal, né? Então é o seguinte, aqui a gente vai cuidar dessa questão da análise da placa-mãe que não está ligando, mas também, né, tô te mostrando aqui, se você quiser a gente faz aqui um orçamento a respeito da carcaça, para poder te entregar o equipamento já funcionando perfeitamente, sem ter que ficar dando aqueles estralos ali quando você abre e fecha o seu notebook, tá bom? Em breve eu já te mando o orçamento. Cara, você viu esse vídeo aí? Não tem como o cliente não fidelizar. Cara, você abriu um mundo para ele, você abriu um leque de coisas que ele não sabia como funcionava ali dentro. Ele não sabia que um dissipador, por exemplo, estava muito sujo, ele não sabia que poderia dar uma manutenção na dobradiça da tela, coisa que você fez ali naquele processo. Então, são detalhes da máquina dele, detalhes que eu falei na aula passada. Quando o coração não vê, ele não sente. E quando a pessoa vê, quando o coração sente ali que é a máquina do cliente, cara, é diferente. Ele tem uma empatia a mais por você, ele enxerga mais você como um profissional. São detalhes como eu falei na aula passada, quando o coração vê, ele sente. E fazer o cliente sentir, cara, é a chave para o atendimento do nível técnico de elite. Agora eu vou te passar aqui alguns detalhes dos 3 pilares para ser um técnico de elite e você alcançar a alta lucratividade. Eu comecei falando primeiro que é o atendimento. Então, se você está começando ou ainda está precisando ter clientes te procurando, cara, o que eu te recomendo fazer é o seguinte. Você precisa estruturar muito bem o seu principal canal de pessoas que te localizam. Ou seja, você deve saber qual é, né? É o Google, cara.
Isso todo mundo pesquisa no Google primeiro para depois ligar para um profissional. Então ele vai decidir algumas coisas ali, principalmente as estrelinhas que você tem no Google ali, antes de ligar para você. Então ele vai te tomar uma decisão antes de te ligar. Então se você está bem posicionado de uma forma que o cliente te encontra, cara, ele vai te ligar. E tudo isso faz parte de um bom marketing que eu ensino dentro das mentorias no Método Matec. O que você pode fazer para iniciar tendo um bom resultado? Cara, a primeira coisa é você colocar um bom descritivo que seja objetivo naquilo que você faz. Não tenta abraçar o mundo colocando que você conserta até ventilador, cara. Foca em 2, 3 serviços de manutenção aí nos notebooks, porque é algo que vai trazer, inclusive, mais serviços para você. Ou seja, geralmente, esses serviços que você mencionar, 2, 3 serviços, seja formatação, limpeza, reparo de carcaça, por exemplo, eles vêm associados já com outros tipos de serviços quando a gente está com esses equipamentos na bancada. Eu, por exemplo, foco nisso aí, na manutenção preventiva, nos reparos de carcaça, nos upgrades também, que a gente faz muito aqui na loja. E se você faz uma manutenção aí de notebook, né, computadores, que seja, e você coloca lá, por exemplo, no meu exemplo aqui, né, Murilo Informática, como é que o cliente vai saber que você presta serviço de manutenção em notebook? Se isso não ficou claro, não ficou objetivo. Entende a diferença? E se eu coloco lá, Murilo Conserto de Notebooks? Cara, tá vendo como uma mudança simples já gera mais empatia, mais proximidade, muito mais focado naquilo que eu presto de serviço? Então eu estou sendo mais objetivo. A pessoa ela vai ligar, né, se eu tiver lá Murilo Informática, ela vai ligar para o meu concorrente que colocou lá, por exemplo, bancada assistência técnica em notebooks. Ele foi muito mais específico do que eu. Então eu preciso ser mais assertivo. Quando a pessoa bater o olho na descrição da minha empresa, ela precisa saber imediatamente com o que eu trabalho, que é manutenção em notebooks. Se ela ver Murilo Informática, ela pode simplesmente deduzir que eu somente vendo peças. Isso acontece. Outro fator interessante, coloque fotos representativas daquilo que você faz. Faz upgrade? Beleza, coloca foto de um SSD. Faz reparo de carcaça? Cara, coloca lá as carcaças quebradas. Coloca o processo de reparo sendo feito. Coloca um upgrade sendo feito. Uma formatação. É isso, né? Se você quer pegar mais máquinas gamers, por exemplo, você não vai ficar colocando foto de equipamentos da marca Positivo lá. Concorda? Não tem lógica nenhuma. Você já ouviu falar na lei da atração. Cara, você gosta de trabalhar com reparo de carcaça? Passa a postar mais fotos de reparo de carcaça, porque o mundo vai se encarregar de te mandar reparos de carcaça. Se você posta foto de camisa vermelha, você vai atrair pessoas que gostam de pessoas vestidas de camisa vermelha. Tudo tem um propósito, então poste aquilo que você mais gosta de fazer. Agora, o segundo pilar para aumentar o seu faturamento. Potencialize cada serviço aumentando o ticket médio de cada processo, cara. Então vamos lá, se você faz um upgrade de SSD, cara, é obrigação sua. Abrir o equipamento, às vezes, no processo de SSD ali, você vai abrir o equipamento, certo? Então já tira foto, mostra que o equipamento do cliente ele tá sujo, manda para ele e sugere esse serviço. Vocês acreditam que muitas pessoas que recebem equipamentos para fazer uma simples formatação, não abre o equipamento, não pede autorização para abrir o equipamento do cliente para ver como é que tá por dentro? Sendo que você poderia já faturar mais só de sugerir para o cliente e mandar a foto para ele do equipamento sujo. Cara, uma associação que eu costumo fazer muito aqui para o cliente, para deixar ele claro, né, que suja, é associar com ar-condicionado. Você já viu? Fala para o cliente, você já viu o ar-condicionado sujo? Você vai falar isso para ele. Pois é, fica daquele modelo para pior. E aí você manda a foto do equipamento. Isso durante um diálogo muda todo o conceito, porque a maioria dos clientes já viu um ar-condicionado sujo. Então ele não sabe como é que é dentro do equipamento. E aí automaticamente na imaginação do cliente ele já vai descobrir como é que é isso. E depois você vai chegar com a foto mostrando, comprovando a veracidade da informação que você está passando. Se chegou um reparo de carcaça para você fazer, cara, você vai analisar a vida útil do equipamento, vai oferecer um SSD ali para o cliente, mostra como o computador do cliente fica mais rápido com um SSD. Cara, uma dica de ouro que eu tenho para te dar aqui. Tenha um SSD na sua bancada com o sistema operacional instalado. Por quê, Murilo? Cara, às vezes o cliente ele tem um HD. E aí o que você vai fazer? Vai tirar o HD do cliente, ele já está acostumado ali a ligar com 1, 2 minutos o equipamento dele, com um SSD, com o sistema operacional limpo, sem driver nenhum.
Você simplesmente vai mandar um videozinho ali para o cliente mostrando, cara, olha como o seu sistema operacional está subindo aqui com o SSD. E aí muitas vezes dá 15, 20 segundos, o cliente fica até assustado. Falei, cara, eu não sabia que a minha máquina era possível de inicializar o sistema operacional com 20, 25 segundos que seja. Cara, então isso faz muita diferença. Aqui na minha loja, para você ter ideia, nós temos um ticket médio aqui de serviço no valor de R$350. E tem serviços que chegam até R$3.000, dependendo do equipamento, dependendo do que tem que fazer, quantidade de peças, serviços. Então, pode chegar aí a R$3.000. Já chegamos até a ultrapassar essa média. Isso é totalmente possível e não é tão distante como algumas pessoas imaginam. Ainda vou explicar sobre isso. E o terceiro pilar, cara, aumente o valor cobrado. Aumentar o valor cobrado sem o cliente ter a perspectiva de ter algo a mais, cara, se você não fizer nada a mais, é besteira. O cliente ele precisa acreditar que existe um motivo maior para ele poder desembolsar algo a mais na sua loja ou mesmo aí na sua casa, independente de onde você estiver. Alguma atenção a mais, algo que justifique, cara, uma mudança de valor. Não adianta você fazer somente a alteração de valor, porque você vai espantar os clientes, concorda? Uma grande justificativa aí para você é o atendimento, a dedicação que você tem em explicar o seu trabalho, mostrar os detalhes, o antes e o depois para o seu cliente. Cara, você guardar essas imagens aí, mandar para o cliente, postar nas redes sociais, isso faz total sentido, porque é algo que as pessoas vão compartilhando, tá? Então, isso já justifica você cobrar um valor maior, você atrair novos clientes e, cara, não tem nada mais prazeroso do que você cobrar mais e ainda ver os clientes indicando para outras pessoas. Naturalmente, cria-se um filtro quando você aumenta o seu ticket médio. Os clientes que querem só preço, eles costumam procurar o fulano ali da esquina que presta serviço de qualquer forma. E os clientes que realmente buscam profissionalismo, qualificação, qualidade no serviço, cara, essas pessoas vão procurar você. É justamente isso que a gente sempre frisa no Método Matec. Até mesmo, cara, porque você tá dando a cara a tapa nas redes sociais. Né? Você já parou para perceber que quem presta mau serviço, que quem tem aquele sentimento de que não é profissional, de que não tá avançando na área, essas pessoas não postam. Essas pessoas não dão a cara a bater na internet. Sabe por quê? Medo de crítica. Medo de ir lá alguém falar, não é desse jeito que faz, você está enganando as pessoas. Essas pessoas têm medo. E se você se expor na internet igual eu estou fazendo aqui? Cara, eu tenho a empatia da grande maioria dos clientes, onde eu explico um problema, explico um detalhe, porque a maioria dos concorrentes não tem paciência para fazer isso. Entende a diferença? Se você cobra R$50 na formatação, cara, aumenta para 80. Justifica, argumenta. Antes do cliente, inclusive, ele perguntar qualquer coisa sobre o seu preço, cara, já dá exemplo. Fala que você instala todos os drivers corretamente, diferentemente de outros profissionais que costumam deixar, né? Por exemplo, driver de vídeo sem instalação. Fala que você tem cuidado com o equipamento do cliente, cuidado com o backup do cliente, porque muitas vezes o equipamento não vale nada diante da importância das informações que esse backup tem para o cliente. Então é uma responsabilidade. Inclusive, eu ensino no Matec, eu vou deixar até um spoiler aqui para você, cobrar backup. Por que não? Então a gente fala muito sobre isso e a forma como você deve conduzir isso aí, tá? Então, cara, você vai instalar os aplicativos padrões ali que o cliente vai precisar. Cara, justifica. Não só pega o serviço e fala que é só um preço e pronto, não, tá? Obviamente, né, nesses aplicativos que o cliente solicitar para você, não instale nada pirata. Se alguma coisa precisa de licença, se não é um software livre, não instale nada pirata. O cliente ele precisa te fornecer aí um número de série, se acaso ele quiser que você instale, por exemplo, um Office, tá? Qual é a chave? Porque eu não vou colocar esse aplicativo pirata. Isso dá problema, tá? Então se posicione como uma autoridade, como um profissional que você, né, na verdade ali se valoriza. Muitas vezes, com simples técnicas, os clientes já te olham com outros olhos. Então você precisa ter justificativa para poder cobrar. Se posicione de fato como um profissional. Agora alguns clientes vão reclamar sim, tá? Sobre o preço. Mas os que aprovarem, cara, vão compensar pelo seu tempo e ainda sobrar mais tempo para você pegar mais equipamento ou fazer o que você quiser no seu tempo, tá? Isso é uma receita simples, mas tem a mesma potência para você dobrar o seu faturamento. Vai depender da sua disposição para trabalhar. Porque muitos alunos que entram no Matec entram com objetivos diferentes.
às vezes quer ganhar a mesma coisa e sobrar mais tempo para a família, às vezes quer duplicar o faturamento, então vai depender do seu objetivo e eu vou conseguir fazer você alcançar isso aí. Deu para você entender que tudo isso influencia na sua qualidade de vida? Tudo que eu falei aqui possibilita você ter tempo livre para você fazer o que você quiser. Então vamos fazer aqui uma simples conta para você entender. O que acontece muito na prática hoje é o seguinte: você pega 10 serviços de formatação para fazer a R$50, beleza? Isso faz você gastar, cara, vamos chutar aqui uma média de 2 dias inteiros para você resolver tudo e faturar uma média aí de R$250 por dia. Cara, eu considero que isso é muito pouco, ok? Mas e se você pega 10 serviços de formatação a R$100, aplicando as técnicas que a gente ensina, que é um preço mínimo aí, né, sugerido hoje no mundo da formatação, se bem que teve uma inflação de tudo, hoje tudo está mais caro, por que seu serviço não vai estar? Então, vamos supor que você pega 10 serviços a R$100. Você formata aí com o sistema Express que nós ensinamos dentro do Método Matec e faz tudo em um dia e ainda sugere uma higienização upgrade para esses clientes. Cara, facilmente em um dia você seria capaz de faturar pelo menos R$1.500. Mas claro que existem essas estratégias que eu te expliquei para poder alcançar esses objetivos. Então, meu amigo, é o seguinte: cobre o valor que faça você trabalhar sem se lamentar pelo esforço que você está fazendo. Você tem que ter aquele sentimento de satisfação. Porque senão, cara, vai acontecer o seguinte: você vai estar na bancada e vai estar pensando, nossa, que trabalheira que isso está dando, cara. Já gastei meio período do dia aqui para ganhar só esse valor e, nossa, eu tô achando que não vale a pena. Eu preciso me valorizar, mas eu não sei o que eu devo fazer. Cara, é porque a maioria das pessoas cobra baixo. É porque elas se comparam com a média das pessoas que já estão no mercado, né? Elas aceitam as críticas aí de alguns poucos clientes e acaba rebaixando o seu nível aí de faturamento, tá? Então isso não é nada interessante, não se compare com o seu concorrente. Tem cliente que vai querer o serviço ali do seu concorrente porque ele quer preço, e tem cliente, por menor que seja a quantidade de habitantes da sua região, tem pessoas exigentes aí dentro. Eu tenho certeza disso. Então essas pessoas vão procurar você. Por isso mesmo que eu falo, cara, não existe concorrência. Você tem que focar no seu trabalho e nada mais. Esquece aqueles técnicos barulhentos que atrapalham o mercado e não, cara, não vale a pena você ficar se comparando com esse tipo de profissional aí, entendeu? Então esses são os 3 pilares que fazem total diferença aí para você, tá? Atendimento, aumentar o ticket médio, que é a melhor forma de potencializar aí as vendas, e aumentar o valor cobrado aí dos seus serviços, cara, tá? Assim, rapidamente você vai conseguir até mesmo triplicar o seu faturamento. Isso é totalmente possível e não é tão distante do que a maioria das pessoas, assim como você, seu amigo, outras pessoas da sua região, possam pensar, tá? Se eu fiz e deu certo, por que você também não pode fazer se eu tô aqui te ensinando? Vai depender do seu propósito. É claro que você precisa ter uma qualidade de serviço alto nível, tá? Que é o técnico de elite, você lembra, né? Mas não é complicado também, vamos pelo caminho que já foi percorrido por muitos aí, porque nós já sabemos onde vai chegar. E agora o que eu vejo que é uma das grandes chaves que eu ensino dentro do Método Matec, que é uma das razões pelo método e a comunidade ser tão forte, né, com centenas de mensagens diariamente, os serviços mais básicos tendem a render muito mais do que serviços complexos. Agora, por que eu tô te falando isso, cara? É porque os serviços mais simples são os que mais geram receita aqui para minha loja. E aplicando corretamente o Método Matec, cara, a gente alcança muito mais resultado em menos tempo. Ou seja, é muito mais fácil. Se você tiver a objetividade de atingir R$10.000 por mês, cara, com o que eu tô falando aqui para você, você vai conseguir. Mas veja bem, eu vou te explicar aqui, tá? Os serviços mais simples você faz mais rápido. Os serviços mais simples não costumam ter tanto retorno de clientes insatisfeitos, digamos assim. Um upgrade, por exemplo, é muito mais fácil, né, você fazer e liberar esse serviço logo do que você ficar muito tempo ali em cima de um reparo de uma placa que inclusive pode não dar certo. O serviço mais básico, mais simples, né, aquele serviço express,
O cliente ele consegue visualizar o que você faz de forma muito mais fácil, né? E perceber seu esforço ali para entregar logo do que um serviço mais complexo e ainda te agradecer pela sua disposição de fazer um serviço muito mais rápido. Agora, o que acontece com quem de fato quer aprender um reparo muito mais complexo logo de cara? A maioria desanima, acha que é um mercado ruim, se frustra com a profissão. Então, cara, não começa pelo caminho mais difícil. Ah, porque eu quero aprender reparo de placa. Beleza, mas não é o momento, cara. Primeiro você tem que colocar dinheiro no seu bolso para depois você pensar em algo mais avançado. Isso já aconteceu com você? Você se sentir incapaz de avançar na profissão? Eu falo porque isso já aconteceu comigo. Mas a partir do momento que eu virei a chave e percebi que os reparos express dão mais grana do que reparos complexos, cara, eu evoluí na velocidade que eu tinha condição. E outra coisa, eu investi numa máquina de BGA, num microscópio como esse aqui, só depois de ter faturado muito, até porque eu comprei à vista. Então vale muito mais a pena você se dedicar naquilo que coloca dinheiro no seu bolso logo do que parcelar, financiar isso aqui a perder de vista. Imagina só quanto tempo você leva para poder aprender. Reparo de placa, cara, não é algo que você vai aprender em 3 meses. Você vai precisar ir no mínimo 3 anos errando nesse processo para você ficar bom de verdade. Entre vários prejuízos que você vai ter aí ao longo da sua caminhada. Isso vai ser, cara, normal, tá? Então no meio aí desse processo você vai estar ganhando um dinheirinho ou outro, mas você vai ter que pagar um prejuízo, vai ter que pagar o financiamento aqui do microscópio, da máquina de BGA. E não é isso que eu quero para você, eu quero que você compre isso aqui à vista, no cash ali, na grana. Reparo de placa tem tudo que você acha de interessante, né? Resolver os problemas ali pela raiz, descobrir, consertar, cara, qualquer tipo de placa. E realmente isso é algo muito bacana e muito desejável, não é mesmo? Mas esse aí eu quero que você entenda que é um barco à vela muito bonito, mas que vai demorar aí alguns anos para chegar ali naquele porto, cara. O que eu recomendo você, antes de se tornar um marinheiro, né, de barco à vela, digamos aí, é você pegar uma lancha e chegar primeiro lá onde você quer chegar. Chega onde você precisa e com calma você vai aprender a navegar o veleiro ali com mais calma, com mais cautela, com mais grana no bolso, digamos assim, né? Depois que você já tiver chegado na ilha paradisíaca, aí sim você consegue fazer o processo de volta sabendo o caminho, sabendo onde tem uma pedra, sabendo onde você vai ter que desviar. Eu estou fazendo essa analogia aqui para fazer você entender o conceito do que de fato vai fazer você alavancar nessa profissão. Ou seja, em resumo, cara, ganha dinheiro primeiro, faz um nome com a manutenção básica, foca em aprender, fica bom naquilo que você faz, rápido, fácil, né? Conquista aí uma carteira de clientes, fideliza esses clientes e só depois você vai investir em algo mais complexo. Pode parecer que seja algo mais complicado para você entender agora, talvez você não queira escutar isso que eu estou falando, mas você apostar num rebaling nesse exato momento, cara, não vai resolver muita coisa da sua vida. Olha que todas essas máquinas aqui é algo que eu faço porque eu gosto muito. É minha paixão a informática. Esses reparos complexos faz parte de mim, porque eu quis evoluir. Mas antes, a minha base vai estar no que me dá, cara, o faturamento da minha empresa. E foi assim que muitos alunos que hoje são referência no método Matec fizeram. Aliás, eu acho que eu não falei o que é Matec ainda para você aqui, né? Então, cara, o método Matec é onde eu coloquei todas as aulas de reparo, técnicas de marketing, atendimento, cara, tudo que o técnico precisa para buscar algo extra, para evoluir. E além de tudo, nós temos uma comunidade onde eu dou suporte, nós temos também pessoas que fazem parte da equipe aí para poder auxiliar os técnicos que estão lá dentro. Então é uma equipe. O método Matec é um nível acima dos conteúdos gratuitos que você recebe. Por exemplo, aqui no Técnico de Elite 2.0, assim como no canal no YouTube e no Instagram, onde também tem muito aprendizado. E esses técnicos, muitos que estavam na CLT, trabalhando fechado, resolveram pedir as contas, sair do seu próprio trabalho lá e abrir o próprio negócio, porque o volume de serviços começou a aumentar muito, juntamente com o bom ticket médio que foi adotado aí ao longo dessa caminhada, tá? Algo que você deve prestar bastante atenção
é que se você não está ganhando mais a cada mês, cara, tem alguma coisa aí que pode estar errado, você não está crescendo. Sua empresa, seu negócio, ele na verdade está diminuindo quando ele está estagnado, né? Ou seja, ou ele acaba ou ele avança. Então eu estou aqui para desmistificar alguns pontos, tá? Quem sabe mais técnica na informática é quem mais ganha dinheiro, é verdade isso? Você já teve essa ideia, né? Eu também, mas não é a realidade definitivamente. Achar que quanto mais você investe em ferramentas caras, mais você vai faturar com serviços complexos. Cara, e essa ideia, eu já caí nessa daí também, e não faz o menor sentido. O que nós temos que fazer agora é a substituição dessas crenças limitantes. Veja bem, eu vejo que é errado comprar ferramentas caras para reparos complexos e ter que financiar essas ferramentas e ir pagando. É como se você fosse comprar um carro, você trabalha e aí à medida que o tempo vai passando você vai pagando. Cara, no nosso meio aqui, quando se trata de algo profissional, eu enxergo isso como errado. Porque existe a possibilidade de você colocar o pé nesse mundo da informática já trabalhando de forma que você vai comprando as coisas e ainda vai pagando as suas contas para você no futuro aí ter tudo quitado. Você não precisa fazer um financiamento a perder de vista. O risco de frustração é muito grande. Eu acho que é certo você fazer um caixa, ter dinheiro primeiro com os reparos mais fáceis, que tem um grande fluxo, uma demanda para você ter dinheiro rápido. Comprar tudo à vista. Eu já falei isso diversas vezes, eu estou repetindo isso aqui, simplesmente pelo fato de você fixar isso aí na sua mente, tá? E ainda tem aquela crença de que algumas pessoas não acreditam que tem técnicos de informática faturando 30, 50 mil reais por mês aí com as suas empresas. Ou seja, porque talvez essas pessoas que não acreditam, elas estão acostumadas a ganhar menos, a cobrar menos, não ganham nem 5 mil reais por mês. A distância de certos valores, cara, muda muito até mesmo o modo de vida. Faz a pessoa não acreditar que é possível. Cara, e eu tenho amigos que são totalmente aí aptos a ganhar 30, 40, 50 mil reais por mês. Só que à medida que você vai falando e explicando para a pessoa, cara, essas pessoas não pegam. Porque não querem, não acreditam. Isso é crença limitante. Agora, por que eu faturo 50 mil reais por mês? Porém, começar a andar com técnicos que estão acostumados a faturar essa média de 20, 30 mil reais por mês, por exemplo, na comunidade Matec, nós temos muitas pessoas que faturam até mesmo mais do que eu. Tem alunos aí que faturam mais de 100 mil reais por mês. Cara, você estando dentro de um lugar como esse, conversando com pessoas que faturam muito, que têm o mesmo propósito que você, cara, é aquele negócio, né? Você está andando com pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Isso faz muita diferença e nós temos esses alunos aqui para, quem sabe, apresentar aí para você de uma forma que você possa pegar essas pessoas como exemplo para você aplicar na prática o que elas fazem. Quando você está disposto, né, a começar a entender melhor o que, na real, essas pessoas fazem nos dias a dias para atingir esses números, você vai começar a ver e perceber, uai, aquilo ali que aquela pessoa está fazendo que fatura 100 mil reais, aquilo ali eu consigo fazer. Eu acho que aquilo ali não é difícil. Então começa, quando você está andando com essas pessoas, começa a parecer fácil demais e você não tinha antes aquela mudança de mentalidade. É por isso que muitas pessoas às vezes fazem vídeo lá no Instagram, acaba me marcando, eu reposto essas pessoas que são alunos. Então fica ligado quando isso acontecer, porque eu quero que você que está assistindo essa aula aqui, vá lá e vai começar a iniciar uma conversa com essa pessoa. Possivelmente ela é aluna. E aí quando você menos perceber, logo vai ser a sua vez de estar falando sobre o método Matec, de estar lá no grupo contando as suas histórias, né, e dando o seu depoimento aqui pra gente. E cara, histórias como essas aqui que eu acabei contando para você, são muito legais porque contam, expressam resultados, né? E é exatamente o que eu quero te mostrar aqui agora. Olha só o depoimento desse aluno. Meu nome é Manuel Lucas da Silva, eu tenho 23 anos e eu estou aqui para falar da minha carreira profissional como técnico de informática antes e depois de conhecer o método Matec. Antes do Matec eu trabalhava fora e pegava os computadores apenas como um extra porque eu não tinha realmente a visão de que poderia dar certo trabalhar nesse ramo
sem ter uma assistência padrão, bem localizada, com uma fachada boa, sabendo reparo em placa para poder atender a todos os clientes que chegarem, né? E o meu faturamento, em média, era de R$ 1.800, pegando aí 20 notebooks por mês, porque eu não sabia atender clientes, não sabia valorizar o meu trabalho e a minha mão de obra. Depois do Matec, né, agora já há 1 ano sendo Matec, eu já estou trabalhando por conta, já faz um bom tempo. Estou aqui, a minha bancada ainda é na garagem da casa dos meus pais, e eu faturo em média aí R$ 6.000 por mês, pegando bem menos computadores, em média de 11, 12 computadores, porque agora o meu serviço é de qualidade, o cliente confia no meu serviço, eu sei fazer um atendimento bom, e tudo isso eu divulgo através do meu Instagram. Então eu trabalho em casa e faço um trabalho de divulgação no Instagram, onde eu consigo passar autoridade, onde o cliente consegue confiar em mim, eu mostro o meu dia a dia, mostro a minha bancada, mostro os reparos que eu faço, e tudo isso passa confiança para o cliente, e é através do meu Instagram que eu consigo os meus clientes. E tudo isso daqui, este local de trabalho está com os dias contados, porque nos próximos dias eu já vou mudar para um apartamento que eu consegui alugar para mim morar, e para ter uma sala específica para o meu trabalho, porque lá eu vou ter uma sala específica onde eu vou poder investir melhor em bancada, em estrutura, para continuar crescendo cada vez mais. Então é mais ou menos isso a minha realidade de trabalho antes e depois de conhecer o método Matec e fazer parte dessa incrível equipe. E aí, galera, vocês viram? Olha só como é bom ver a galera progredindo com o que elas gostam de fazer, não é mesmo? E hoje, cara, para a bancada ficar em movimento, eu quero te mostrar um conteúdo especial de reparo de carcaça. Eu estou encaminhando aqui de forma exclusiva, tá, para você que está assistindo essa aula, e quem também está no grupo do Telegram, um link de uma aula transformadora que é capaz de mudar o seu conceito de reparo de carcaça. Obviamente eu vou estar disponibilizando gratuitamente, e essa técnica que você vai ver aqui, cara, se você aplicar ela, você vai conseguir já ter um bom faturamento só com esse tipo de conserto, de reparo de carcaça. Fora que nesse processo de conserto aí, você pode sugerir uma higienização, você pode sugerir um upgrade. Então quando a gente fala de preço médio de reparo de carcaça ou do próprio reparo de carcaça, cara, o leque é grande para você faturar mais do que somente o conserto. E por hoje, pessoal, é isso. Espero que você fique conectado aí, acompanhando pelo Instagram, tá? O Instagram tá aqui na tela para você, se você ainda não me segue, segue lá, @MuriloMarques23, e pelo nosso canal no Telegram também, claro que o link tá aqui na descrição dessa aula, tá? Pelos grupos de WhatsApp, não silencie os grupos, porque lá a gente não fica mandando mensagem inútil não, é somente informação ao qual você realmente vai saber mais sobre essas técnicas aqui. Então é algo objetivo, é algo para melhorar o seu desempenho profissional. E na sexta-feira nós temos a terceira aula, que é para quem quer começar a impulsionar já imediatamente o seu negócio, tá? Galera, então é isso aí. Liga a turbina, decola esse foguete e não para mais. E antes que a gente finalize aqui, você que já começou a aplicar as técnicas, né, do técnico de elite aí na sua assistência, no seu serviço de manutenção, cara, me manda uma mensagem no Instagram, uma mensagem que você tá tendo resultado, uma mensagem que você captou uma mensagem. O que mais dentro dessas 2 aulas que você já assistiu transformou você? O que é que você teve de melhoria? Me manda uma mensagem, eu vou estar aguardando e, cara, a gente vai trocar ideia aí, beleza? Até a próxima, um abraço. Então, eu tô aqui para contar um episódio que aconteceu hoje aqui, partilhar com vocês. Um notebook chegou para mim, um compact, reparo da carcaça. E o que aconteceu? Quando já estava finalizando, acabei quebrando a tela do cliente. Na nossa bancada, em cima, ficavam uns insumos e eu fui buscar caiu em cima da tela, quebrou. Mas assim, graças a Deus eu tinha a tela aqui para substituir. E o que acontece? Realmente a diferença é enorme depois de um Matec.
eu cobrei R$370 para o conserto dessa carcaça. A tela seria um pouquinho mais cara, mas assim, senti confiança, firmeza no meu serviço, ficou impecável, ficou excelente. Mandei para o cliente ficou graciosíssimo. Falei para ele que podia vir buscar, e quando ele chegou, eu comentei com eles: cara, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Não, brincadeira. O que é que acontece? Me diga a boa. O computador tá pronto. Oxente, e a ruim? Eu quebrei sua tela. Não, você tá de brincadeira. Quebrei sua tela. Quando eu tava montando, fui, levei dentro da assistência, mostrei como foi o episódio. Eu disse, mas calma. Quem quebrou foi eu. A tela já coloquei uma tela nova no seu equipamento. E perfeito. Não vai gerar nenhum custo adicional para você. Aí ele falou, beleza, tudo bem, vou ser seu cliente pro resto da minha vida. Tem um outro computador, vou trazer amanhã para você, e todas as pessoas, todos os clientes que aparecer, eu vou falar bem de você e vou lhe mencionar. Você vai ganhar mais do que o que você perdeu com a tela. Tudo bem. Aí ele tinha feito um orçamento em um outro canto. Era R$200, cento e pouco o cara tinha cobrado. R$190, lembrei. Ele falou comigo, rapaz, por que você vai cobrar isso tudo? Rapaz, porque eu dou garantia do meu serviço e tudo mais, aquela coisa toda. E ele sentiu firmeza nas minhas palavras. Resumindo, fez o serviço comigo. Aí, no final da história, ele falou para mim, realmente eu vi o porquê você cobra esse valor. Não é caro, é um valor justo. E pode acontecer episódios, palavras da boca do cliente, pode acontecer episódios como esse, e eu senti firmeza em você até mencionar o problema que aconteceu, e eu vi que isso não pesou tanto no seu bolso. Realmente não pesou tanto, porque eu faço vários serviços, e um episódio como esse não vai pesar tanto e eu vou ganhar o cliente, realmente. Então, assim, fica a dica para vocês aí, né? O Matec é essencial na vida da gente e na vida das pessoas que estão aí pensando em adquirir o curso. Você, depois que ganha confiança, autonomia nas palavras, o jeito de falar com o cliente, nossa, isso não tem preço. Fala galera, meu nome é Wilson Leão, eu sou de Belém do Pará, fundador da Ajuda Nerd de Computadores. Eu gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência com o Matec e, acima de tudo, a minha gratidão a tudo aquilo que o método me proporcionou. E, acima de tudo, foi a autoestima no meu profissionalismo. Ele melhorou em tudo na minha vida. A forma como eu trabalho, as técnicas utilizadas, o aperfeiçoamento de umas e o aprendizagem de outras, sobre como abordar clientes, a questão de venda, a ressignificação de preço, a minha autovalorização. Tudo isso, entre outras coisas, foram fundamentais. Então, para você ter uma ideia, mesmo trabalhando há mais de 10 anos com isso, o meu faturamento era muito baixo, porque eu era, infelizmente, o típico empreendedor por necessidade, que era aquele indivíduo que trabalhava para pagar conta. Então, minha visão empreendedora era muito afetada, porque a forma como eu trabalhava, como eu vendia o meu trabalho, era uma forma não muito interessante, que não me favorecia tanto, muito menos a minha autoestima. E no Matec, eu ressignifiquei todos os bloqueios possíveis e impossíveis dos quais eu ainda me via envolvido. E foram todos superados, eu posso lhe garantir.